Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente, desde as primeiras horas da manhã, fazendo todas as limpezas necessárias para tirar todas as energias negativas que aqui se encontravam. Vamos nos conectar com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo da guarda, abraçá-lo fortemente, agradecê-lo por todos os conselhos, intuições, todos os cuidados que teve conosco, desde antes do nosso nascimento até este momento. Agradecemos a equipe espiritual que aqui nesse ambiente trabalha, favorecendo a visita de todos os espíritos que precisam estar aqui, para seu esclarecimento, para sua orientação, e que são tão bem recebidos e que podem ser encaminhados ao trabalho, ao esclarecimento, ao tratamento espiritual. Nós que aqui estamos, vamos agradecer por todas as bênçãos que recebemos todos os dias e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecermos pela natureza que nos cerca, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai, pelo alimento em nossa mesa, pela água da chuva, pelos animais. Agradecemos pelo sol que nos aquece. Agradecemos pelo nosso trabalho, seja ele qual for, de que natureza seja. Agradecemos pela oportunidade de servir ao próximo, utilizando toda a nossa força, nossa criatividade, nossa boa vontade, em prol de nós mesmos e do outro que está ao nosso lado. Agradecemos pela nossa família, esses seres que vieram junto de nós, para que pudéssemos evoluir um pouco mais e estreitar os laços da nossa família espiritual. Que possamos diminuir os atritos que tenhamos junto desses nossos irmãos e no final da nossa existência possamos somar ainda mais irmãos nessa nossa jornada. Agradecemos aos nossos amigos que vieram junto de nós para nos socorrer, para que fossem socorridos, para que pudessem dar as mãos nos momentos difíceis, para que pudessem nos ensinar, para que pudessem compartilhar conosco todos os momentos dessa existência. Agradecemos por essa doutrina que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina a compreensão, para que possamos estar aqui plenos, seguros, serenos, tranquilos. E desta forma, nesse ambiente de luz, já preparado pela espiritualidade, nos encontramos com nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos coloca em seu colo, nos protege com seu manto azul de luz, de paz, de serenidade. Junto dela, esquecemos todos os nossos problemas e nos conectamos a esse amor imenso. Nossa mãe nos conduz e nos leva até seu filho, nosso amado irmão Jesus. Esse nosso irmão que nos ensina a amar, que nos ensina a misericórdia, a compreensão, a compaixão. Este que foi o ser mais iluminado que esteve neste planeta até hoje. E ele nos conduz um pouco mais, onde encontramos o nosso Pai, o nosso Criador. E nos conectamos em sua essência e buscamos constantemente, dia a dia, chegar cada vez mais perto do nosso Pai. E dessa forma, unidos, encarnados e desencarnados, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa. Tem alguém que está vindo pela primeira vez?
Então são todos bem-vindos igualmente. E hoje nós vamos falar sobre a obediência à resignação. Então eu vou ler aqui um pouquinho para que a gente possa se situar o que o Evangelho traz para nosso entendimento. Esse item, obediência e resignação, que foi trazido por Lázaro, ele está dentro do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 9. E nesse capítulo aqui, que eu acredito que seja um guia para que a gente possa exercer a mansuetude, que a gente possa exercer, né, essa tranquilidade no trato com as pessoas, com essa paz de espírito que é tão necessária para nós nos dias de hoje. Então nós temos injúrias e violências, nós temos a afabilidade e doçura, nós temos a paciência, que eu acredito que eu já li várias vezes, está todo marcadinho aqui. Obediência e resignação, também já li bastante. A cólera, que eu acho que é extremamente importante também, que às vezes a gente perde, né, o equilíbrio. E a cólera, a gente tem dois espíritos que trouxeram para nós, então vejam como é importante, né, a gente entender, a gente buscar compreensão por meio do Evangelho. E a obediência e a resignação, que é um dos itens que eu acho que é um dos mais importantes, né, e a gente vai entender o porquê, ela traz um textozinho, até que não é muito grande, mas eu quero ler as 4 primeiras linhas, para que a gente possa começar esse entendimento. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas. Então percebam que o texto nos fala que ela busca de nós, né, essa resposta ativa, não a reativa, na qual nós reagimos ao que nos é apresentado pela vida. Então, é a busca ativa, na qual nós aproveitamos a lição e tiramos dali o melhor, que é onde a gente aprende sobre a resiliência. Nós passamos pelas dificuldades, nos aprimoramos, nós sofremos, depois nós aprimoramos e com isso nós vamos evoluindo. Então, a obediência e a resignação, elas são forças ativas, são contrárias às forças reativas, na qual nós apenas reagimos, e muitas vezes de forma intempestiva, a tudo que nos é apresentado. Vou continuar. Embora os homens as confundam erroneamente com a negação de sentimento e de vontade. Então, por que eu estou obedecendo? Será que eu tenho que ser mais rebelde? Que eu tenho que não aceitar tudo aquilo que me é apresentado? Então, esse texto vai nos explicar. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então vamos lá, né? O que ele nos traz? Primeiramente, o texto nos diz que o ser pusilânime, o ser fraco, não consegue ser resignado. E o ser egoísta e orgulhoso não consegue ser obediente. Então a gente vai entender, né, o porquê essa pessoa que ainda é egoísta, que ainda é orgulhosa, que ainda é fraca nas suas vontades, ela não consegue aceitar aquilo que vem do mais alto. Ela se revolta porque ainda é um espírito que está necessitando de evolução, está necessitando de maturidade espiritual. Tem um outro pedacinho aqui. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Então a gente entende que nesse capítulo aqui, ele mostra que para sermos obedientes e resignados, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos buscar por meio da reforma íntima, por meio do entendimento, por meio da compreensão, transformar essas forças reativas em forças positivas. Então, fazendo um estudo desse capítulo, o que eu entendo, Catarina, que nós passamos por diversas fases buscando a obediência e a resignação. Quando ainda não estamos num nível evolutivo, seja suficiente para esse entendimento, que ainda não estamos ainda buscando esse entendimento, que muitas vezes nós não buscamos. Nós passamos a vida lutando com a vida. E chega um momento que a gente começa a integrar-se nessas forças que nos levam. Então as pessoas muitas vezes elas se rebelam, elas desobedecem,
elas contrariam aquilo tudo que nos é passado. Por que é passado? Porque nós passamos uma vida toda sendo sujeitos das nossas próprias atitudes e do nosso livre-arbítrio. Muitas coisas fogem do nosso controle. Então, muitas vezes nós buscamos ser obedientes para que isso gere para nós um caminho mais fácil, um caminho mais tranquilo. Não usamos a razão para entender se aquilo é importante para nós ou não. Muitas vezes nos rebelamos com aquilo que não tem o que fazer, que não temos o controle. E aí nós vamos cada vez mais sofrendo, cada vez mais aumentando o nosso karma, cada vez aumentando mais as nossas dívidas com a nossa evolução. Pode ser que não criamos dívidas com o outro, com o próximo, mas vamos atrasando ainda mais a nossa evolução. Aí vai passando um tempo, nós vamos entendendo um pouco mais. E aí vamos buscando aceitar. Porque a vida, ela traz as dificuldades, ela traz os desafios, e a gente vai aprendendo que se a gente se rebela, é muito pior. Então vamos buscando essa aceitação. Nós estamos conscientes daquilo, que aquilo é o melhor para nós? Não. Nós concordamos? Também não. Mas buscamos esse entendimento para que isso facilite a nossa vida. Essa é a segunda etapa. Então, cada um de nós tem que entender aonde estamos nessa busca pela obediência e pela resignação. E existe a terceira etapa, que é aquela que nós buscamos o tempo todo, que é a aceitação, porque nós sabemos que aquilo é o melhor para nós. Então, estamos num mundo de provas e expiações, todos nós sabemos disso. Estamos buscando, o planeta está buscando passar para o mundo de regeneração. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, em que a maioria ainda se volta para o mal. Então nós convivemos aqui, neste planeta, diariamente, passamos um do lado do outro com pessoas que ainda estão no mundo primitivo, em seu âmago, em seu íntimo, e passamos lado a lado com pessoas que já estão no mundo regenerado. Mas a média do planeta hoje ainda é de um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Existem situações boas, existem pessoas boas, mas ainda temos como maioria que gera a energia deste planeta como um mundo de provas e expiações. Então, se estamos aqui hoje buscando esse entendimento, se estamos numa casa voltada para esse propósito, onde nós aqui estudamos o tempo todo, nós buscamos amparo espiritual o tempo todo, é para que nós possamos evoluir. Então, iremos sair dessa existência mais fortalecidos e com maior entendimento a respeito do que nós viemos fazer aqui. Nós sabemos, se é um mundo de provas e expiações, que nós passaremos por muitas dificuldades nessa vida, o dia todo. Eu já sempre falo, toda vez eu falo, que uma vez eu vi uma pesquisa que fala que todos os dias a gente tem uma média de 14 contrariedades. Tem dia que a gente tem mais e tem dia que a gente tem menos. Mas todos os dias se apresentam desafios novos para nós. Alguns a gente já tira de letra, outros não. E esses pequenos desafios, que são muito maiores do que aquilo que nós causamos para nós. Existem aqueles males que foram nós mesmos que criamos, que é o que justifica as causas atuais das aflições. Mas nós sabemos também, que é o capítulo 5 do Evangelho, mas nós sabemos também que existem as causas anteriores às aflições, que são aquelas causas que nós não entendemos o porquê passamos, que nós não fizemos nada para atrair aquelas situações, e nós passamos. E parece que não temos condição de mudar, não temos condição de alterar o rumo das coisas, basta apenas o quê? Que sejamos resignados, que passamos por aquela situação e tiremos o melhor proveito possível. Por quê? Porque estamos aqui para passar por determinadas situações que vão elevar o nosso espírito. Ninguém vai ficar aqui nesse planeta. Nós somos passageiros que viemos para cá viver vidas materiais, mas somos seres espirituais. E estamos o tempo todo buscando esse entendimento. Então, quem já conseguiu assimilar, já está na terceira etapa, daquela que eu já comentei anteriormente,
que entende que toda dificuldade, que toda prova, que toda expiação existe, porque nós precisamos evoluir naquele quesito. Se eu não fosse ferida por determinada pessoa, eu seria ferida por outra pessoa. Mas aquele motivo de sofrimento, de ajuste, de aprendizado, eu precisava passar. Se nós não perdoamos aquele jogando fora, né, a gratidão por aquele que nos trouxe uma lição. É algo que precisa ser trabalhado dentro de nós? Claro, é muito simples falar, mas é difícil colocar em prática. Mas a gente repete quantas vezes forem necessárias. E a gente lê quantas vezes forem necessárias para que nós possamos tirar esse entendimento. Que muitas vezes a vida nos leva a pessoas queridas, nos tira de nós a companhia de pessoas muito importantes para nós. E nós vamos buscando esse entendimento, por que isso ocorre. Porque muitas vezes acontecem situações que não temos controle. Existem algumas que nós podemos mudar, por meio das nossas atitudes, por meio da nossa resposta ativa, não da resposta reativa. Analisando cada um dos fatos que nos acontece e colocando isso sobre o prisma da razão, onde podemos analisar se aquilo é preciso para mim, se aquilo não é necessário para mim. E assim nós vamos caminhando. Existe um livro, deixa eu beber, muito importante que eu acho que muitos de vocês já leram, que se chama Renúncia, que é do Emmanuel, né, com a psicografia de Chico Xavier, maravilhoso, né? A gente tem que ler várias vezes, né? Por quê? Porque conta a história de Alcione. Alcione já é um ser bastante evoluído, ela já está assim, numa região muito maior, mais evoluída, ela não está precisando passar pelas dificuldades da Terra. Mas ela, o que acontece, né? Ela tinha um espírito muito amado que ainda estava na Terra. E esse espírito precisava reencarnar e passar por várias provas. E aí ela se propõe a vir junto com ele. A espiritualidade, né, os guias espirituais falam, Alcione, você não precisa vir. Você pode ficar onde você está e acompanhar a jornada desse seu irmão querido, auxiliá-lo no que for que você conseguir auxiliar, que nós estaremos juntos. Ele tem que passar por essa prova, ele precisa evoluir, porque eles começaram juntos, ela evoluiu mais rápido e ele ficou ali. E ela não, ela falou, não, eu faço questão de reencarnar na Terra nesse momento. E aí ela vem, né, os dois reencarnam e aí começa a história. Eu não vou contar tudo, né, porque daí acaba com tudo, né, dá um spoiler. Mas é tão bom o livro, né, que acho que isso daí não vai influenciar, vai dar mais vontade de ler. E aí, volto para a minha experiência, né? Como eu já li umas 3 vezes esse livro, a primeira vez que eu li, eu falava assim, não é possível que essa Alcione aguente tudo isso que ela está passando. Porque ela veio e ela passou as mesmas coisas que esse outro espírito amado dela. Então, era tanta maldade com ela, né? E você fala assim, meu Deus, né? Por que ela passou por isso? Né? Por que ela não vai lá e reclama para alguém? Né? Por que ela não grita, ela não briga? E aí eu não entendia, né? Então, assim, eu estava numa fase que eu ainda não estava entendendo o propósito do livro. Aí passou um tempo, eu fui melhorando um pouquinho, estudando um pouco mais, né? Aí eu li de novo o livro. Aí eu comecei a entender que ela veio para isso mesmo. Que aquele sofrimento ali era passageiro para ela. Que ela estava ali para evoluir ainda mais o espírito. Porque qual que é o medo desses guias espirituais dela? Que ela viesse para cá e sucumbisse. Porque ela já estava bem. Que ela falhasse na missão dela. Mas Alcione era, né, sensacional, né? Ela veio, ela aguentou tudo que ela passou e ela evoluiu ainda mais. E ela conseguiu levar esse espírito junto dela. Ela conseguiu fazer com que ele também evoluísse, com muita dificuldade. Então, o livro é fantástico. Então, vale a pena a gente ler e entender em que fase nós estamos dessa leitura. Será que nós vamos entender todo o sofrimento que ela passou, se colocar no lugar dela e se revoltar com o que aconteceu? Ou seja, desobedecer. Ou nós vamos ler o livro e vamos entender o porquê ela veio.
Então, quando você começa a entender que por trás de cada uma das nossas vidas, por trás de cada uma das nossas vindas para cá, existiu um propósito, existiu espíritos que nos prepararam para o que nós iríamos passar, que houve um convite para que nós pudéssemos estar mais conectados à espiritualidade nessa existência, para que nós pudéssemos enfrentar as dificuldades que nós teríamos. Em qual fase nós estamos? Então, tudo aquilo que a Alcione passou, antes de vir para cá, aquele cuidado, né, a preparação, os avisos e tudo aquilo, a gente também passou. E será que nós estamos aproveitando esta jornada, nesta existência, da melhor maneira possível? Será que nós estamos fazendo com que a nossa vida gere frutos, gere propósito para nós mesmos e para os outros que convivem conosco? Será que nós estamos preparando o nosso espírito? Porque o corpo, ele vai ficar aqui. Nós não queremos que isso aconteça em breve, mas nós queremos estender ao máximo esse momento. Mas para quê? Para que nós possamos, durante esse período que aqui estivermos, a gente buscar evoluir, buscar crescer, buscar entendimento. Para que nós possamos enfrentar tudo isso que nós vivemos de maneira mais tranquila. E ao sair dessa existência, que um dia todos nós vamos sair, nós possamos nos encontrar com aqueles que já se foram, com aqueles que nos deixaram nessa existência e que fizeram um vazio imenso nas nossas vidas. Que nós possamos reencontrá-los. E nós possamos, desta forma, entender o que nós viemos fazer aqui. Será que estamos hoje já podendo fazer esse exercício, né, que vai ser no futuro? Ou ainda não conseguimos fazer? Qual que é o nosso papel aqui hoje, com relação à obediência, com relação à resignação? Eu aceito porque é mais fácil, porque dói menos? Ou eu aceito como a Alcione aceitou no livro Renúncia? Como ela entendeu o que ela estava passando? É essa a busca que nós temos que fazer diariamente na nossa vida. E além desse livro, existem muitos outros que a gente vai buscando entendimento, por isso que falam que o Espiritismo é a doutrina do livro, onde buscamos, por meio da literatura espírita que nos foi recebida, muito, né, de forma bastante generosa por todos os espíritos, para que nós pudéssemos entender e pudéssemos transformar todo a nossa vida, todo o nosso dia a dia em algo que busque seguir os ditames do Evangelho, do que Jesus nos trouxe, do que Ele nos ensinou. Eu estou preparando a aula para amanhã, que na escola de aprendiz do Evangelho eu vou dar aula amanhã. E a gente vai falar sobre as excursões ao estrangeiro, quando Jesus, nos 3 anos de vida pública dele, nós sabemos, né, que ele, dos 30 aos 33 anos dele, ele esteve em peregrinação, trazendo todo o ensinamento dele para os seus discípulos. Então foram 3 anos muito intensos na vida de Jesus. E aquilo que nos trouxe o Evangelho, que nos trouxe os discípulos dele, que escreveram, né, os Evangelhos, muita coisa também não veio para cá, mas que ficou perdido no tempo. Então tudo isso que ele passou, dessa busca dele, em que ele dividiu os discípulos dele em grupos de 2 ou 3, para que eles fossem em regiões ali da onde eles viviam, para levar o Evangelho. Então eles foram para Betsaida, eles foram para Tiro e Sidom, eles foram para Fenícia. E nesses lugares que eles foram, eles procuraram curar aqueles que precisavam. Eles iam para levar uma palavra para aqueles que necessitavam. Eles curavam o espírito e o corpo. E nós hoje, discípulos de Jesus, nós aqui que estamos aqui, que viemos aprender, que viemos estudar, o que nós estamos levando no nosso dia a dia para aqueles que nos cercam. Se fôssemos convidados por Jesus, né? Vão em grupos de 2 ou 3 para evangelizar, para ensinar, para com o seu exemplo transformar a vida do outro. Então, qual seria a nossa resposta? Aceitaríamos esse convite ou não? Ou diríamos que somos pusilânimes, ou seja, fracos,
que somos orgulhosos, egoístas, ou seja, que não conseguimos obedecer aquilo que nos é pedido. Então essa é uma reflexão que nós podemos fazer diariamente na nossa vida. Todas as vezes que forem apresentadas dificuldades, sejam as mais simples, aquela que já superamos, ou as mais difíceis, que com certeza já vieram ou virão na nossa vida, que nós possamos ser resignados, que possamos entender que por trás de tudo aquilo que nos é apresentado pela matéria, existe um propósito muito maior que vem do Espírito. Que aquele que nos é motivo de tristeza, que aquele que é motivo de sofrimento, ele também tem a busca dele. Que nós possamos aceitar aquilo que não podemos fazer nada, que não podemos agir, que sejamos ativos e não reativos. E assim, fechamos os nossos olhos novamente e agradecemos por esse momento em que aqui unidos, encarnados e desencarnados, pudemos buscar o entendimento para as nossas dores, para as nossas dúvidas, esclarecer cada vez mais o porquê estamos aqui e buscar a todo instante sermos pessoas melhores e buscando a evolução para os nossos espíritos. Que assim seja e graças a Deus.